temos um privilégio não somente de ouvir, mas de compreender, de saber que sem a palavra nós não somos nada. Sem Jesus, Ele é o nosso único caminho que nos conduz à salvação. Há um momento de nós sentirmos privilegiados que a graça podemos alcançar. Amém? Então, sem mais delongas, peço que vocês abram a Bíblia no Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Capítulo 17, verso 16 em diante. Então, Almeida, ARA. Então, amém, amados? Alguém encontrou? Atos 17, verso 16 em diante. Essa carta foi escrita por Lucas, é a segunda carta que ele escreve. Então, ele vem contando os atos dos apóstolos. Parece óbvio, né? Eu entendi isso recentemente, os atos, as atitudes dos apóstolos, né? Então, é uma carta maravilhosa, como toda a Bíblia, né? Toda a escritura divinamente inspirada, ela é a palavra de Deus inerrante, e eu sou seguro e certo em dizer que ela é a verdade absoluta. Pessoas costumam dizer que não existe, tudo é relativo, mas as escrituras sagradas é a verdade absoluta. Louvado seja Deus, né? Que através desses atos desses homens, esses pequenos homens na mão de um grande Deus, eles concluíram o mandamento de Deus para que nós hoje possamos usufruir desse bem, das escrituras sagradas, né? E ao longo desse ato dos apóstolos, eles vêm contando a história da igreja primitiva, é maravilhosa. Eu fico impactado com um conteúdo riquíssimo de Atos dos Apóstolos. As pessoas morrendo por causa do Evangelho, não abrindo mão de sua zona, abrindo mão de sua zona de conforto, não amando a sua própria vida, mas amando o Evangelho, a ponto de dar a sua vida. Isso é um exemplo para nós, cristãos atuais. Então, hoje nós vamos falar de Paulo quando chega em Atenas. É uma passagem um pouco conhecida, e ela tem o seguinte tema: qual é a reação, qual deve ser a nossa reação diante da idolatria? A idolatria sempre foi, entre aspas, predominante, não somente nos dias atuais, mas ao longo de todas as eras. Então, o que nós devemos fazer diante da idolatria? O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, vai dar algumas advertências, não é aqui. Eu fui inspirado, ou seja, conduzido para estar ministrando essa palavra, por causa que recentemente tivemos um feriado, Corpus Christi, né? Então é um pouco relacionado a isso. Então, vamos à leitura em nome de Jesus, pregação expositiva, e diz assim a palavra do Senhor, Atos 17, 16. Enquanto Paulo estava em Atenas, o seu espírito se voltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e entre os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer ser esse tagarela? Que quer dizer esse tagarela? Outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao areógrafo, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que não trazes outros ouvidos, posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Por isso, pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de coisas
de outra coisa, não cuidavam senão dizer ao ouvido as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuamente religiosos, porque passando, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mão humana, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a tudo dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro e a prata, ou a pedra, trabalho pela mão e arte da imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns se escarneceram, outros disseram: a respeito disso que ouveremos noutrora. Essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles havia Dionísio, o Areópagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos e te engrandecemos nessa noite, porque foi da tua vontade nos chamar com a tua graça, com o teu amor, para nos reunirmos aqui, Deus, e prestar um culto aceitável ao Senhor. Obrigado, Deus, por aceitar o nosso louvor inicialmente. Obrigado, Deus, por aceitar a palavra explicada. Sim, Deus, nós possamos ser movidos pelo Espírito Santo, que Ele nos dê entendimento de acordo com a tua vontade, Deus. Usa-nos para que nós possamos, Deus, não somente ouvir a palavra, mas compreender e aplicar. Tudo isso vem de ti e volta para ti em forma de louvor. Agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, o discurso de Paulo era sobre a idolatria. Nós vamos aprender nessa noite como nós cristãos devemos nos opor, nos prostrar, digamos assim, nos posicionar a respeito de uma geração idólatra que nós vivemos. Idolatria vai além. A primeira coisa que a gente fala de idolatria, a primeira coisa que vem na nossa mente pode ser adoração a imagens, como era predominante tanto no Antigo Testamento como não era predominante nos dias do apóstolo Paulo, quando estava pregando sobre isso. Mas idolatria vai além disso. É isso e mais algumas coisas. João Calvino disse que o coração do homem ele é uma fábrica de ídolos. Constantemente levantamos ídolos. E eu vou explicar a vocês o que pode ser ídolos. O ídolo é qualquer coisa ou qualquer pessoa que te coloque como prioridade. Não tem aquelas frases das redes sociais: a minha família é tudo, os meus filhos são tudo, em primeiro lugar, né? Não diz mais ou menos isso? Dificilmente a pessoa diz Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, amados, qualquer coisa ou qualquer pessoa que coloque Deus em segundo plano é o seu ídolo. Ele pode estar sentado ao seu lado nessa noite, ele pode estar no seu bolso nessa noite, ou ele pode estar no seu espelho quando você contempla a si mesmo. Você se achar demais, eu sou o cara,
eu sou bom, isso já é uma forma idólatra. Então nós vamos aprender como combater a idolatria. Amém? Vamos, depois da leitura, vamos à explicação do texto. Então, o apóstolo Paulo, na sua viagem a Atenas, ele se deparou com vários deuses, vários ídolos. A cidade era predominante, idólatra ao extremo. E Paulo, como um cristão gracioso, estava sozinho aqui, né? Eu fico imaginando a cena, né? Ele, digamos, uma presa fácil no meio de muitos filósofos. Filósofos eram homens entendidos, gregos, eram pessoas extremamente entendidas da letra. Mas o apóstolo Paulo também não era bobo, ele era instruído em toda a teologia da época. E ele tinha o Espírito Santo ao seu favor, amém, amados? E o mesmo Espírito que habita no apóstolo Paulo habita em nós. Vocês creem nisso? Amém. Então isso fica mais fácil para entendermos a mensagem. A primeira abordagem de Paulo é essa. O verso 16. Enquanto Paulo os observava em Atenas, o seu espírito, note que espírito está em letra minúscula na sua Bíblia, amém? Se revolta em face da idolatria. A revolta de Paulo contra a idolatria dos atenienses. Você sabia que a idolatria ela deve ser rejeitada por nós, cristãos? Porque é abominável a Deus. E se o nosso Deus condena, nós não devemos abraçar. Muitas das vezes, para fazer uma boa ação, ou tipo ser popularmente reconhecido, a gente faz vista grossa perante a idolatria. De maneira nenhuma. O que Deus abomina, o cristão também abomina. Mesmo que isso lhe seja, uma ofensa. Não tem aquela, não julgue, não tem aquela frase, não posso julgar para não ser julgado. O que a Bíblia abomina, nós devemos abominar. Revoltar e se revoltar. Então, diante das idolatrias, quer seja do seu parente mais próximo ou de um desconhecido, a gente devemos nos revoltar e dizer que é errado. Amém? Esse é o primeiro ponto que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Nós não devemos aceitar pacificamente algo que Deus condena, seja idolatria ou qualquer outra coisa que não vá a favor da verdade. Nós somos chamados para isso. Somos como ovelha levados para o matadouro. Amém? Nós somos peregrinos, forasteiros, não bem vistos aqui na terra. E no momento que nós falamos a verdade, nós somos taxados como inimigos. Você lembra o que aconteceu com Jesus? Acho que vocês lembram, né? O que Jesus fez de mal, entre aspas, para ser condenado? Ele pregou a verdade, ele desmascarou os hipócritas. Ele falava a verdade. E isso custou a sua vida. A igreja primitiva também. O próprio Estevão foi apedrejado por falar a verdade. Sabe por que nós cristãos temos muitos amigos? Muitos amigos? É porque muitas das vezes nós não falamos a verdade. Amém? Serei odiados por todos, ele disse. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será assim. Sereis odiados. Esse é um dos condutos. Por falar a verdade, eu estou dizendo que você é uma pessoa tranqueira, barraqueira, mal pagadora e etc. e tal. Mas por falar a verdade, nós teremos todos amigos. Amém? O verso 17 vai dizer assim: por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e entre os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. A palavra dissertava quer dizer que ele foi chamado para, de certa forma, discutir, dialogar, a mostrar o ponto de vista do Deus que ele crê, em oposição aos deuses pagãos que eles estavam sendo postos naquela época. Paulo se reunia nas sinagogas. As sinagogas eram uma espécie de igreja onde os judeus e os gentios recém-convertidos ao judaísmo viviam lá. Eram pessoas de alta qualidade religiosas. Eles entendiam da lei. Isso era uma estratégia que Paulo usava para mostrar, olha, a lei dos judeus aí está mostrando desde o início que esse Jesus Cristo aí que vocês acham estranho, ele sempre esteve oculto na lei. Você sabia disso? Jesus Cristo sempre estava desde o Antigo Testamento, desde o Jardim do Éden até a consumação do século. Então ele está trazendo à tona aqui as pessoas que se diziam sábias, trazendo Jesus Cristo.
E é isso que nós devemos fazer, cristãos. Lembrar. Hoje nós comemoramos a ceia com a forma de um memorial, um sacramento memorial do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que isso, amado, não fique só aqui. Que nós possamos trazer a essência e a lembrança do nosso Senhor Jesus Cristo constantemente. Não sejam sem pregar, não. Que a sua conduta fale mais do que 1000 palavras. A sua conduta vai mostrar quem você é. Estão de acordo? Então, Paulo ele se reunia nas sinagogas, aí ele ia para as praças. E diferente das praças que nós temos no nosso Brasil, lá era totalmente diferente, onde vivia várias pessoas, teólogos, digamos assim, pessoas instruídas, e pessoas leigas também, mestres. E o assunto de Paulo era o mesmo. Ele estava pregando Jesus Cristo. O verso 18 diz assim: e alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. A primeira abordagem aqui de Paulo foi a rejeição de quem? Dos filósofos. Filósofos eram pessoas extremamente instruídas no seu conhecimento mundano, no seu conhecimento humano, conhecimento terrestres. E eles se achavam sábios demais por crer em vários deuses. Ele fala de duas classes aqui, epicureus e estoicos. Vou fazer um rápido resumo de quem eram esses camaradas. Gosto de falar assim porque é bom que a gente entra no contexto histórico da época. Os epicureus ensinavam que o objetivo principal da pessoa de nós seres humanos era viver de maneira prazerosa, sem dores e sem aflição. Eles ensinavam que a vida só se limitava apenas aqui. Ficou naquela frase: comamos e morramos e amanhã a gente vai morrer. Somente, usufrua. Quem nunca escutou essa frase? A vida é muito breve. A vida é só essa, é passageira. Vamos aproveitar a vida. E de que forma eles aproveitavam? Eles eram amantes de si mesmos, eram idólatras, e diziam assim, o que nós devemos fazer é acumular bens materiais aqui e viver de uma maneira que nós possamos reinar aqui na Terra. É isso hoje que é pregado em muitos púlpitos. Teologia da prosperidade, não é isso? Que limita a vida eterna, que só foca as pessoas na vida terrena. Venha para cá, que você será abençoado. Você pode estar com problemas financeiros, que tudo vai ser estabelecido. Você pode estar com problemas emocionais, doenças, podem vir. E as pessoas vão ser atraídas por isso. E quando a gente vê um pregador, arrependa-se. Venha para cá que você vão se arrepender. Que o caminho é estreito. E largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Devemos nos renunciar. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é arrepender-vos, cada um de vós, para que seja apagado os vossos pecados. É apresentar, nem Paulo vai apresentar aqui. Então, esses camaradas epicureus, eles ensinavam os prazeres apenas dessa vida. Somente nessa vida eles tinham que usufruir dos melhores. Isso era o bastante para eles. E os outros estoicos eram, se liga, eles eram fatalistas. É parecido com aquelas pessoas que se acham super, ultra, mega, pro max calvinista. Que diz assim, o destino está traçado nele. Então, não existe. Estou nem aí. Uma vez eu preguei sobre o calvinismo, né? Que existe uma eleição incondicional, que Deus predestinou pessoas para a vida eterna e pessoas para a condenação. Perdão. Deus predestinou alguns para a vida eterna e outros deixou na mesma condição, na condição do pecado. Ele quis assim, ele é soberano, então não vou bater boca com ele. E outros dizem, esses camaradas, os estoicos, eles eram fatalistas. Acreditavam que tudo era Deus. Então, se eu não fui para a igreja hoje, era que Deus não quis que eu fosse. Vocês já escutaram isso? Eu já escutei isso. Se eu não, de repente, não participei da célula lá em Ciés, porque Deus não quis que eu fosse. Isso é fatalismo, mano.
não atribua a nossa negligência à soberania de Deus. Porque todos nós compareceremos dentro do tribunal. Paulo vai dizer isso lá na frente. Então, os estoicos eles eram fatalistas. Mas Paulo diz, ei, a vocês também, que acham que não tem mais solução, não tem jeito, tem mudança sim. Mas também tem juízo e ressurreição. Então, Paulo está pregando sobre essa abordagem. Verso 19, né? Então, tomando consigo, levaram a Areópago. Então, esse local era um local mais reservado, onde só ia pessoas que entendiam mesmo do assunto. Era tipo uma espécie de na Grécia lá, que tem hoje, é de teatro, muito lindo, lá onde ficava o pessoal de alta patente. Então, isso vai. Agora você está falando de Jesus aqui, então vamos se aprofundar mais. Aí os camaradas dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa? Porque ele está dizendo Jesus e a ressurreição. Era algo de escândalo. Como pode apresentar somente um Deus, que ele apresentava Jesus Cristo, como somente um Deus, somente um caminho para a salvação, e pior ainda que ele dizia que ele tinha ressuscitado dos mortos. Isso era um escândalo maior que existia naquela época. Dizer que alguém ressuscitou dos mortos, isso era fora de cogitação. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, no verso 20, 19 e 20, né? Posto que nos trazes a ouvidos coisas estranhas, queremos saber que venha a ser isso. Então, coisas estranhas. Não sei se vocês já depararam, assim como eu. Mas como você vai falar da verdadeira doutrina, do verdadeiro evangelho, que vai além da nossa igreja, mano. Não estou exaltando a placa da igreja, não. Existem muitas igrejas sérias que pregam o verdadeiro evangelho, a essência do cristianismo. Vocês estão de acordo? Mas também existem vários falsos evangelhos. E eu sou ousado a dizer que a maioria. Todo evangelho que não for o evangelho que os apóstolos pregaram, que Jesus Cristo pegou, Paulo disse que seja anátema, maldito evangelho. Então, amados, vocês já pregaram o evangelho com uma pessoa, muitas vezes, que se diz cristão. E quando você pega o evangelho da graça, dizendo que Jesus Cristo é o único caminho que pode conduzir o pecador à salvação, independente das suas obras, ele não acha estranho? Então foi exatamente isso que foi posto com os gregos. Eles acharam estranho a respeito de Jesus. De fato, o evangelho é loucura. Como pode? De fato, a pregação do evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Amém, amados? Então o evangelho ele vai, na maioria das vezes, ele ser rejeitado, questionado, posto à prova. E cabe a nós, cristãos, independente que for daqui ou aí, nos qualificarmos no conhecimento, nos aprofundar nas escrituras, enquanto nós temos esse privilégio, essa oportunidade. Vocês não sabem a riqueza que está perdendo. Vocês não sabem o quanto estão deixando de usufruir da palavra do Senhor. Esse é o nosso maior deleite, conhecer a Deus e amar a sua justiça. O verso 21, amados, vai dizer assim: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidava senão dizer ou ouvir as últimas novidades. A cidade foi impactada pelo que Paulo pregava. Houve um tumulto na cidade pelo que Paulo pregava. E naquela época, eu quero dizer a vocês, com toda clareza, não existia mídias sociais. Não existia rádio, nem televisão, nem internet. A cidade inteira foi impactada pelo que. E ele era a minoria no meio de selva de leões, ferozes. E nós, nos dias de hoje, o que nós temos na nossa mão, será que nós estamos com ferramenta para pregar o evangelho a toda criatura? Será que nós estamos levantando o brasão do evangelho e dizendo assim: eu não sou cristão, assim eu sou cristão e somente Jesus é o caminho?
nós estamos apenas seguindo o fluxo dessa vida, perdendo tempo, horas e horas vendo reels na internet. Compartilhe o Evangelho, amados. Não se envergonhe do Evangelho e nem seja uma vergonha para ele. Essa é a mensagem central do cristianismo. É isso que nós devemos fazer. Quando nós nos deparamos com esse texto, eu me sinto totalmente envergonhado. O quanto eu poderia ser produtivo para a expansão do reino. E o quanto eu me omito. Eu estou falando com vocês, não estou falando por mim mesmo. O quanto eu deveria ser produtivo. Se não há uma cobrança constantemente em vocês, simplesmente dizer, vocês não têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele faz o quê? Contra a nossa carne? Luta, exatamente. É uma luta constante. Constantemente está em luta. Briga interna. Quando eu penso num cristão que deveria ser, eu me envergonho do que sou. Mas estamos aqui para renovar a nossa mente constantemente. E a única coisa que pode renovar a nossa mente e pode colocar a gente nos trestos é o quê? Exatamente. A palavra é as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do, vou dizer essa palavra mais, Areópago, disse: Senhores atenienses, escute, senhores atenienses. Primeiramente ele foi acusado. Ele não ficou intimidado. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele disse assim: Senhores atenienses, agora é minha vez de falar. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O que Paulo disse? Paulo estava diante de pessoas idólatras, estava diante de pessoas prepotentes e orgulhosas, que estavam ali para pegar ele, naturalmente falando. Vocês, seus atenienses, estão sobre a ira de Deus, que a Bíblia diz lá em Salmo 115, que maldito é o teto que tiver um Deus mudo desse. Seus idólatras, Deus vai queimar vocês. Isso que Paulo disse. Olha o tipo de abordagem que Paulo faz inicialmente. Ele chama a atenção dos seus ouvintes que estão pregando uma doutrina totalmente distinta da verdadeira religião. E ele faz uma abordagem que quebra todo o padrão humano. Ele elogia os atenienses, não a prática deles, mas ele elogia o jeito o zelo que ele tem para as coisas erradas. Vocês já viram? Eu já vi um testemunho de um pastor que ele era recém-convertido e um pastor mais velho, justamente. E ele ia pregar nas casas. Na maioria das casas tinha as pessoas, os católicos, que tinham suas imagens, e eles iam lá, e esse pastor ele era muito espontâneo. Quando via logo a imagem, a senhorinha dizendo: olha, isso aqui é coisa do diabo. Fazia uma abordagem totalmente equivocada. E a pessoa, obviamente, sai da minha casa. E é por isso hoje que os cristãos verdadeiros, a igreja, os cristianismos crentes, que os católicos fazem, é mal visto diante da sociedade. Principalmente pelos católicos. Porque muitas das vezes a abordagem é equivocada, é precipitada. Nós devemos sim denunciar o erro, mas devemos colocar as palavras certas na hora certa. Não é isso que se chama soberania de Deus e responsabilidade do homem. Não tem como distinguir isso. Mas não é predestinado? Então, eu estou pregar? Não, mas a Bíblia nos traz só a nossa responsabilidade como Cristo. Eu tenho certeza absoluta, se você chegar da extremidade de Laurentina à outra, fazendo essa abordagem inicialmente do tipo de idolatria que eles têm, dificilmente você vai passar o meio da calçada. Feliz você não é um soco. É isso que eu estou dizendo. Não é isso, Marcos? Então o apóstolo Paulo ele faz uma abordagem, no mínimo, interessante. Ele diz assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente
acentuadamente religiosos. Porque passando observando, verso 23, os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Note uma coisa, que Paulo, ele estava passando e observando. Vocês veem, vocês entendem como é importante a gente estar atento a todas as coisas. A gente aprende isso na autoescola, direção defensiva, né? A gente tem que prever, estar atento a todas as coisas. Mas aqui também nós devemos estar atentos a todas as coisas, principalmente a ministração da palavra. O culto começa quando nós nos reunimos aqui. Nós estamos louvando, a gente está prestando culto ao nosso Deus. O culto começa quando a gente nos reúne com Deus. E sabendo que existe só um único Deus, e somente Ele é digno de culto e adoração. De que forma nós estamos prestando esse culto a Ele? Hein? De que forma? Com atenção? Com dedicação? Paulo fazia isso. Ele observava os falsos deuses lá, para depois falar, fazer uma abordagem contra eles. O verso 24. É 24? Isso eu estou falando sobre o texto 23, né? Sim, isso. Aí ele diz assim, ó, ao Deus desconhecido. Lá tem um altar que só existia ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Naquela época, eles faziam vários templos para vários deuses. Aí eles, ao Deus desconhecido, é interessante isso aí. E ele construiu um templo lá sem o nome de algum deus. Porque na cultura, na mente deles lá, que se houvesse algum deus e não fosse feito um templo e a sua oferenda, eles se iravam e destruíam tudo que eles tinham. Então esses camaradas, de certa forma, fizeram esse templo ao Deus desconhecido. Aí Paulo vai dizer no verso 24 assim, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha só que cajadada. Você está vendo esses deuses aí que vocês estão adorando? O meu Deus, o único Deus que fez o mundo que vocês estão aí pisando, ele não habita em santuário feito por mão de homens. Esse texto fora do contexto, nos dias de hoje, é uma mensagem central para aquelas pessoas que são desigrejadas. E diz assim, ó, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Então eu sou o templo de Deus, né? Então eu vivo, né? Eles usam esse versículo aqui para dizer assim, ó, não precisa estar congregando porque eles são um templo e Deus não habita nesse templo. De fato, Deus não habita aqui não, mas quando nós saímos daqui, a conhecer o quê? Só cerâmica, cimento e etc. Ele não habita nesse templo. Os itens que tem aqui não são sagrados, como no Antigo Testamento. Não tem nada místico aqui. Mas o Deus que fez todo esse universo, ele habita onde? Dentro de nós. Agora ele diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. De que forma nós tratamos esse templo? Sabemos que nós temos um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, habitando em nós todos os dias. De que forma nós estamos cuidando do nosso templo? Hein? É uma pergunta retórica. Precisa de resposta. Verso 24. A continuação, né? Sendo ele, verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem fez a todos e dá vida, respiração a todos e a tudo. Então, todos os deuses pagãos dependiam de suas oferendas e sacrifícios e precisava de homens. Os deuses que ele estava crendo, lá em Atenas, eles necessitavam dos homens para ser deuses. Primeiramente, a construção, né, deles era formada de ouro, de prata, de pedra. Só que Paulo pregava um Deus que era criador, que é
soberano, que fez tudo e todos. E eu quero dizer a vocês que Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Sabia? Vocês lembram lá? Sábado passado? Se as pedras se calarem, se nós se calarmos, as pedras clamarão, né? Exatamente, mano. Ah, não vou louvar hoje, não. Hoje eu estou emburrado, não vou louvar. Sim. Deus tem uma legião, milhares de anjos ao seu redor, constantemente louvando santo, santo, santo é o seu nome. Eu não preciso do nosso louvor. Ah, não vou pregar o evangelho, não. Deus tem homens espalhados no mundo. Pessoas que deram a sua vida para a mensagem do evangelho chegar. Então Deus não precisa da gente. Pelo contrário, nós necessitamos dele. Porque a Bíblia diz que ele é a vida. Somente nele existe vida. Somos totalmente dependentes de Deus. E Deus não precisa de nós. Nós não somos o ouro puro de Ofrim. Nós não somos o caramelo da terra. A preciosidade. Não, irmãos. Nós somos pecadores, miseráveis e malditos. E necessitamos constantemente da graça de Deus. Porque a sua graça e a sua misericórdia é constante em nossas vidas. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, disse Jeremias, seríamos consumidos. Amém? Louvado seja Deus por seu infinito e inesgotável amor. Verso 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, os gregos, como também nessa época, acreditavam na evolução. E, de fato, Deus criou uma essência e a evolução deu continuidade. Então, Paulo desmonta toda a ideologia da ciência em dizer que o homem nasceu da evolução, é fruto da evolução, esse vasto universo é fruto da evolução, a Terra e etc. e tal. Não, Paulo destrói totalmente a ideologia deles. E é isso que nós devemos fazer. Nos opor a qualquer tipo de ensinamento contrário às Escrituras. Não foi isso que Martin Lutero disse? Todo ensinamento contrário às Escrituras Sagradas deve ser rejeitado. Mesmo que faça chover milagre todos os dias. Olha aí, só lá a Escritura. Então é isso que nós devemos fazer. Defender com unhas de dentes a verdade. Não tem aquela frase, a verdade tem poucos amigos? De fato. Comece a falar a verdade. Comece a praticar o cristianismo na sua vida. Para tu ver quantos amigos tu vai ter. Para tu ver também quantos entes queridos, familiares vai estar ao teu lado. Ou você nunca receber essa rejeição de entes familiares. Eu amo minha família. Oro por eles, todos eles, sem exceção. Mas você acha que eu só aceito todos após o cristianismo? Louvado seja Deus. Verso 27 e 28. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, vendo que não está longe de cada um de nós. Louvado seja Deus. Deus não está longe. Deus não está habitando num templo lá no Japão, ou então no outro ocidente, ou lá em Jerusalém. Deus está no meio de nós. Isso é um privilégio. E saber que o nosso Deus não é um Deus mudo, não é um Deus cego, mas que Ele nos ouve todos os dias, todas as horas. Ele sabe o que tem no nosso coração, na nossa mente. Muitas das vezes também Ele não responde tudo que a gente pede. Sabia? Louvado seja Deus. E muitas das vezes Ele não dá explicação a nós. Recentemente aconteceu algo, rapidamente eu quero abrir aqui, e dizer que Deus é Deus. Ele não dá explicação a homens. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida, a gente fica sem entender, mas como pode um negócio desse? E a gente começa a enxergar, murmurar, como pode aquele negócio acontecer? Não era isso para estar acontecido. A gente fica frustrado nos nossos planos. E a gente começa a perguntar por que Deus, por que Deus, por que Deus. É o que Jó fez, não foi? E a resposta de Deus é a melhor resposta. O silêncio de Deus é a melhor resposta muitas das vezes. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Ele é o nosso Deus. Então, os gregos acreditavam na evolução. Paulo volta ao princípio da criação.
Deus povoou toda a terra por um só homem. Quem? Adão. Verso 28 e 29. 28. Pois nele vivemos, pois neles existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como se algum dos vossos poetas têm dito. Porque dele também somos geração. Olha só que interessante. Paulo está recitando aqui um poema daquela geração. Esse aqui. Porque dele somos geração. O que eu aprendo com isso? Em que a Bíblia é a essência do nosso aprendizado. Vocês estão de acordo? Amém. Mas existem bons livros. Homens que tiveram mais revelação do que eu. A primeira vez que eu fui ler as Escrituras, eu comecei a ler e fazer algumas, supostamente, observações. E depois, quando eu fui ler a segunda vez, todas elas, sem exceção, estavam equivocadas. Então, o que eu quero dizer com isso é que existem bons livros que abrem o nosso entendimento. Pessoas que Deus usou de outra forma para nos trazer o conhecimento. Existe bom livro lá. Estou lendo um livro bom, que expande o nosso conhecimento. A Bíblia é a nossa essência, é a nossa verdade fundamental. Mas devemos buscar conhecimento em alguns livros. Depois você fala com o pastor Marcelo aí, que ele vai dar umas dicas boas se você quer se aprofundar no conhecimento. Teologia não esfria o cristão, como muitos pensam. Ela apenas apaga o falso fogo. Nos firma na verdade, nos alicerça na verdade. Amém? Então, verso 27 e 28. 28 e 29 agora. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro e a prata ou pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Agora vem a situada. Lembra que Paulo disse assim, vocês são muito religiosos, acentuadamente religiosos. Ele fez um elogio, não foi? Porque eles são zelosos. Umas coisas erradas, de certa forma, mas são zelosos. Mas agora Paulo desmascara. Agora é hora de desmascarar a crença idólatra. Nós devemos fazer uma abordagem mansa, pacata e pacífica contra a idolatria. Nós devemos quebrar os falsos deuses. Dizer a verdade. Paulo está dizendo assim, todas essas coisas que você tem são deuses mudos. São deuses que não ouvem. São deuses feitos por mãos de homens. Eles não podem salvar. Arrependa-se. São fruto da sua imaginação. E quando você vai ler o Antigo Testamento, você vê que todas as vezes que a ira de Deus se acendia no povo de Israel, é quando ele se voltava à idolatria. Lembra quando Deus deu os 10 mandamentos? O povo fez um bezerro de ouro para revenerar, adorar. Então a ira de Deus se acendeu sobre aquele povo. Então devemos sim falar a verdade a qualquer custo. Dizer que a idolatria é um pecado e que é abominável a Deus. Amém? O verso 30, estamos encerrando. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Paulo ousadamente fala que eles têm conhecimento terreno, filosofia, e diz que Deus não levou em conta esse tempo. A mensagem do Evangelho. Então, ele, de certa forma, a ignorância, as pessoas muitas das vezes é enganada por gerações. Surge uma ideologia de que devemos adorar tal religião. E continua adorando. E essa pessoa, digamos assim, nasceu e se criou nessa religião. Vai entender. Aí, muitas das vezes essa pessoa nunca ouviu falar do Evangelho da Graça. O Evangelho genuíno. O Evangelho que cura, que liberta e que salva. Quando nós falamos da verdade, aí sim, existe a aceitação. Isso é mesmo, eu estou errado. Eu estou no caminho errado.
Isso se chama, arrependimento significa mudança de rota, mudança de caminho. As pessoas constroem as suas religiões. Estimativas que existe mais de 1 milhão de religiões no mundo. Constrói suas religiões. Mas, quando nós falamos a verdade, então, agora vai vir o quê? Ou vai vir a conversão, porque eles eram ignorantes, não tinham recebido o esclarecimento da verdade. Ah, é verdade, agora eu sei. Ou então vai vir a rejeição. A rejeição, por rejeitarem a verdade, aí Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você pode ter vivido na pior religião, no ateísmo, mas quando você conheceu a verdade, todos os pecados, todas as práticas que você praticou, já era. Foi lançado no lago do esquecimento das Escrituras. Mas agora, sim, agora deixa tudo para trás. Ele não levou em tempo o tempo das ignorâncias. E ele vai dizer aqui no final do verso 30, em que toda parte se arrependa. A mensagem central do Evangelho é essa. Arrependa-se. Esse discurso de Paulo é um discurso semelhante do mesmo de Pedro em Atos 12. Só que a abordagem é diferente. Arrependei-vos cada um de vós. Essa é a mensagem central do Evangelho. Eu vejo muita gente, boa intencionada ou não, nos semáforos, acho que o Marcelo já viu muito isso, nas cidades maiores, uma placa tamanho do mundo dizendo Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Quem não quer escutar isso? Às vezes está na sarjeta do pecado, do adultério, da idolatria, da avareza. E diz, Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Essa era a abordagem dos apóstolos que Jesus Cristo fazia aos pecadores que não conheciam Deus? A resposta é claro que não. Ele dizia, arrependam-se cada um de vós, pecadores. Porque Deus há de julgá-los. A continuação diz assim, verso 31, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com a sua justiça por meio de um varão que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, os estoicos e epicureus estavam errados. A vida é além dessa. Você sabia que existe uma vida além dessa? Existe uma vida eterna, ou uma morte eterna. Não é vida não lá. Você sabia que o inferno é morte eterna? Quando eu falo morte eterna, é consciência e sentir dores eternas. A morte eterna é a separação de Deus. Eternamente no inferno. É isso que ele diz. Essa é a segunda morte. Então, a vida está além dessa. Existe uma eternidade. Então, todos nós compareceremos ante o tribunal de Deus. Sem exceção. Cristãos e não cristãos, sim. Uns vão prestar conta pelas suas atitudes aqui na terra. Evidentemente vão ser condenados, porque as nossas obras não são suficientes para nos redimir diante de Deus, a não ser que você cumprir os 10 mandamentos e as 603 ordenanças. Se for isso, vá para casa. Não precisa estar fazendo nada aqui. Mas agora, se você transgredir um só mandamento, está condenado. Então as pessoas vão responder por causa disso. Pelas todas as suas obras. Mas até aquelas que eu esqueci, sim. E é o único julgamento que julga fora o ímpio, que está no coração e que está na nossa mente. Diante desses argumentos, quem vai escapar do julgamento? Ninguém. Mas vai se levantar uma defesa. O advogado fiel. Ele vai dizer, opa, com o Rio do povo aí. Eles estão absorvidos. Tetelestai, está pago. O que eu devia, eu paguei até o último centavo. Então, o juiz, que é o grande Deus, vai dizer, estão inocentados. Não por mérito. Isso é aí, né? Mas por causa de Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus. O julgamento está próximo, né? O resultado de tudo isso, o verso 32, está encerrando já. Nunca acredito que um pregador diz que está encerrando. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, quando ele ouviu falar de ressurreição de mortos, uns se escarneceram. Primeiramente, rejeição. E escarneceram, não, isso não existe. Claro que não. Na cultura deles, como é que ia ressuscitar mortos? Não é para julgar eles.
Tá maluco, Paulo? Foi exatamente isso. E é exatamente isso que, na maioria das vezes, quando você falar a palavra, vai acontecer. Não aceita a primeira abordagem, aceita. Se for, louvado seja Deus, você alcançou um eleito. Mas na maioria das vezes vai ser uma rejeição. Não é? Estejam cientes disso, para que vocês não sejam frustrados. Mas existe um grupo pior ainda do que os que rejeitam. Você sabia? Olha a continuação do texto que diz: outros disseram, a respeito disso te ouviremos outra ocasião. Ou seja, ficaram em cima do muro. Você já viram aquelas pessoas que ficam em cima do muro e nem aceitam e nem recebem? Isso é um perigo, mano. Existe esse meio termo. E tem condenação igual os que rejeitaram. Você sabia? Sim, não. Que passar isso é uma lei. É isso que as Escrituras nos ensinam. Agora, para a nossa alegria, e para a alegria do apóstolo Paulo, o verso 33 diz assim, ó: a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Aí depois que Paulo se retirou e a palavra foi semeada, o verdadeiro evangelho no meio dos deuses pagãos, aí o que houve? Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele. E entre eles estavam Dionísio, o cara que cuidava do templo onde eles estavam, a mulher chamada Damaris, e com eles outros mais, que não diz. A palavra funcionou. E é isso que nós devemos fazer. Nos alegrar quando a ovelha é encontrada. Quando nós semeamos a palavra, e eu me alegro tanto quanto eu me converti. Quando eu anuncio o evangelho e a pessoa se arrepende, é gratificante. Saber que essa pessoa passou da morte para a vida, assim como eu. Você saber que a palavra evangelho significa o quê? Boa notícia. É uma boas novas, as boas notícias. Então, diante desses acontecimentos, dessa ida do apóstolo Paulo à cidade idólatra, quais são as lições práticas que nós devemos fazer? Nós devemos denunciar o falso erro, sim, o falso ensino, a idolatria de qualquer pessoa que se oponha contra as escrituras sagradas. Nós devemos fazer a abordagem pacata, mansa, abordagem tranquila e sossegada. Não estou dizendo que você deve passar o pano e tal, ocultar a verdade, não, de maneira nenhuma. Mas a abordagem tem que ser diferente. E no final dizer, arrependa-se, cada um de vós, para que seja apagado os vossos pecados. Amém, amados? Então, essa era a mensagem que eu tinha, que o Senhor tem falado no nosso coração. Amém? Deus abençoe.